Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas, bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Sua vitória, passaram a noite bem, descansaram direitinho, descansar é muito importante, amém? Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para o meu e o teu coração, onde a Bíblia diz que havia um homem que ele era cego de nascença. E os discípulos olharam para aquele homem e falaram: Senhor Jesus, o que aconteceu com ele? Né? Por que que ele nasceu cego? Por que que ele foi esse menino infeliz? Por que que ele já está um homem, né, e continua sendo infeliz? Por que essa peleja na vida dele? Por que essa situação? E o povo de Israel, ou até mesmo de lá, daqueles arredores lá da Judéia, de Samaria, daqueles arredores, para eles, meus irmãos, era assim, ó, nasceu cego, nasceu doente, está passando por algum problema, está passando por alguma dificuldade, foi pecado, né? Ah, ele nasceu assim porque os pais deles erraram. Ah, ele nasceu assim porque aconteceu algo de ruim, ele não é uma pessoa boa, não é isso, não é aquilo. Eles julgam a situação sem saber o que está se passando. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece o profundo do meu e do teu coração. E muitas das vezes a gente passa por prova, a gente passa por adversidade, a gente passa por vento. E às vezes as pessoas olham assim e diz: né? Por que o irmão está passando por aquilo? Né? Por que aquela pessoa está passando por isso? Por que essa situação toda na vida dele, toda na vida desta? E julgam. Né? É porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo, é porque, né, Deus não ama ele, é porque ele é um excomungado, é porque fala tanta besteira. Você saber o que está se passando na vida da pessoa, ao invés de ajudar o necessitado, de dar mão àquele que caiu, de orar por aquele que se encontra desfalecido, por ajudar, né, de uma maneira que você pode, ou espiritual, ou fisicamente, em relação de alimento, de coisas. Não, vai julgando, vai querendo condenar a pessoa. Jesus falou: ei, não julgue pelo que os seus olhos veem, nem pelo que os seus ouvidos ouvem, porque falar das pessoas, todo mundo fala. Ver a pessoa em uma situação difícil, a gente vai chegar a um ponto que nós vamos ver sim. Amém, igreja? Mas Jesus falou: aconteceu aquilo com aquele rapaz, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Ele nasceu cego, ele nasceu doente, não foi por causa dos pais, não foi pecado dos pais, não foi porque ele é um menino ruim, porque é uma mulher ruim, porque é uma pessoa má. Não. É para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Existem diferenças desses casos que acontecem. Tem pessoas, claro, que procuram caminhos ruins. E cada caminho desse tem uma consequência. A Bíblia diz que ninguém não vai colher o que não plantou. Colhe o que se planta. Amém? Mas existem situações que acontecem em nossas vidas que muitas vezes você fica sem explicação. Tentei fazer certo, tentei fazer da maneira que Deus quis, tentei fazer de uma maneira que agradava o coração de Deus. E aconteceu totalmente diferente do que eu esperava. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é totalmente diferente dos nossos pensamentos. Ele diz: eu sei dos pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamento de bem e não de mal. Por isso, se você tem feito o que é certo, se você tem buscado fazer o que é correto, tem amado, tem perdoado, tem orado, tem lido a Bíblia, tem congregado, tem jejuado, tem se esforçado para fazer a vontade de Deus. E aconteceu algo na tua vida que você não sabe explicar, saiba de uma coisa: é a mão de Deus te livrando, é a mão de Deus te protegendo, é a mão de Deus te guardando. Mas, irmão, pastor, eu perdi, eu estou desesperado, eu estou triste. Ei, entenda o que Deus está falando, é a mão de Deus. Deus não vai deixar o seu filho, a sua filha que é fiel a ele, passando por adversidade sem ter resposta. Se você perdeu algo, se você está vendo que está sendo algo tirado de você, se você está vendo que a situação está complicada, tenha certeza, Deus está sempre no controle de tudo. Continue adorando o nome dele, continue glorificando o nome dele, continue fazendo a vontade de Deus, porque tudo que faz coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Ame a Deus e faça parte a sua. Amém?